A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alex Esteves da Rocha Souza, da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia. Você está no canal Pentecostal Histórico e eu estou iniciando uma série de vídeos com o seguinte tema: Pentecostalismo de esquerda. Este é o vídeo de apresentação que faz uma pergunta: será que eu entendi direito? E este vídeo procura mostrar para você qual o contexto dessa pergunta. Será que eu entendi direito? Vamos adiante. Entre 2017 e 2018, eu conheci e deparei com este livro, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a nossa editora, que é uma instituição, faz parte da história da Assembleia de Deus e é o nosso patrimônio, não apenas material, mas imaterial. A CPAD está envolvida na vida do assembleiano porque ela fornece as revistas da Escola Bíblica Dominical e uma vasta literatura de grande interesse ético, espiritual e educacional. Eu cresci em meio à literatura da CPAD, minha mãe é assembleiana desde a década de 70, eu via as revistas em casa, utilizava as revistas, até hoje utilizo, como aluno, como professor. Minha mãe tinha livros do pastor Abraão de Almeida, do pastor Antônio Gilberto, e a CPAD para nós é como alguém da família, tem grande prestígio entre os assembleianos e é uma das principais editoras evangélicas do Brasil e da América Latina, pelo menos da América Latina. Certamente é uma das maiores editoras evangélicas do mundo, creio eu. Mas, justamente por conhecer um pouco da literatura da Assembleia de Deus, né, da literatura publicada pela CPAD, eu não tive dificuldade de perceber que este livro, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, representa um ponto fora da curva, considerando o catálogo da CPAD, a nossa fé, a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura, a nossa cosmovisão e a nossa teologia. Não sei se eu falei a doutrina, mas a doutrina também. Diante de tudo isso, não foi difícil perceber que o autor fazia uma contraposição indevida entre a cosmovisão do crente pentecostal e a cosmovisão protestante. Como se a cosmovisão protestante fosse racionalista, modernista, eivada dos vícios do iluminismo, e a cosmovisão pentecostal, muito distante disso, teria um outro tipo de racionalidade e seria mais baseada na subjetividade e na experiência. Este livro está entre os títulos que defendem o que se pode chamar de teologia da experiência, né? Escritos, palestras, pregações que valorizam o conceito de experiência de uma maneira muito própria, a partir de teorias sociais importadas das ciências humanas, com uma forte carga de pós-modernismo. E daí nós chamamos isso de pós-liberalismo. Por quê? O liberal, no campo teológico, está para o modernismo, assim como o pós-liberal, no campo teológico, está para o pós-modernismo. Se o homem moderno valorizava demais a razão e a humanidade, o homem pós-moderno valoriza demais a subjetividade e não o homem com letra maiúscula, mas cada homem, o sujeito. E o livro tenta não fazer uma crítica a esse espírito da época pós-modernista, que é relativista, pluralista, subjetivista, hedonista, mas ele não faz uma crítica. Ele, na verdade, entende que, diante disso,
o pentecostal, que seria mais subjetivista, mais emotivo, teria mais condições de pregar o evangelho do que qualquer outra tradição ou crentes de qualquer outra confissão protestante. Isso parece interessante, porque seduz aquele pentecostal que pensa em fortalecer a sua visão teológica, evangelística no campo pentecostal, e então pode pensar, olha, quer dizer que diante do público pós-moderno, diante do homem pós-moderno, o pentecostal tem uma eficácia maior na pregação. Mas isso é o que está na capa, porque por trás está uma visão equivocada, desculpe, de que o pensamento pentecostal seria irracional, seria baseado excessivamente na experiência. E eu percebi ali o que eu chamo de sotaque de esquerda, que é uma linguagem que a gente percebe está marcada por interesses e preocupações ideológicas e toda uma axiologia, ou seja, todo um conjunto de valores que não são conservadores, que são progressistas. Eu não estou falando aqui tão somente de política, é também política, mas é além disso, tem a ver com cosmovisão, tem a ver com visão de mundo, né? É todo um conjunto de crenças, valores, princípios, preconceitos, tradições, conceitos mais profundos que estão no coração de uma pessoa. E esse livro está baseado numa visão de mundo progressista, por isso ele é representante, o livro, da esquerda teológica no meio pentecostal. Diante disso, passado o tempo, surgiu um outro livro, também publicado pela CPAD, que foi esse aqui. Experiência e Hermenêutica Pentecostal. Experiência e Hermenêutica Pentecostal. Reflexões e propostas para a construção de uma identidade teológica. Esse livro me chamou muito a atenção. Eu fiz 3 artigos no Gospel Prime. No dia 15 de maio, eu escrevi o artigo Teologia Liberal Infiltrada na Assembleia de Deus. E depois, no dia 22 de maio, eu escrevi o artigo, também na coluna do Gospel Prime, O Cavalo de Troia do Pentecostalismo Pós-Liberal. E eu tive informação de fonte segura, embora não haja ou não tenha havido uma nota oficial da CPAD, eu tive informação de fonte confiável, no sentido de que o livro foi retirado de circulação. Isso é confirmado por clientes da CPAD, pessoas interessadas em seus livros, que procuraram no site e não encontraram mais o título. Passado um tempo, eu escrevi um outro artigo com o título Atos 2 seria uma ficção historicizada? E algumas pessoas têm dito que eu não entendi o livro, que eu não entendi, que quem está criticando é porque não tem repertório, é porque não tem conhecimento, é porque falta leitura, falta compreender essas coisas. E fica aqui a pergunta, será que eu não entendi direito? Será que eu li, me confundi, me atrapalhei? Eu poderia pensar então em aprender um pouco mais, né? Quem sabe até com os autores, né? E com o editor do livro. É interessante que quem produziu esse livro é o autor deste outro aqui. Quando o autor deste livro se tornou editor, ou melhor, chefe da seção de livros da CPAD, o primeiro livro que ele publicou foi esse aqui. Publicou, apresentou, fez um vídeo entusiasmado falando desse livro. Então ele concorda, ele gosta, ele aceita, ele promove, ele instiga, incentiva. E eles estão ligados, os 2 livros estão ligados. A minha crítica não é pessoal, estou falando dos livros, estou falando dos trabalhos publicados, não estou falando das pessoas. A minha crítica não é pessoal, é uma crítica aos livros. E algumas pessoas entendem que nós não podemos criticar
chamar os livros de pós-liberais, eu chamo, né? Os 2 livros são pós-liberais. Nos outros vídeos, nós vamos tentar explicar por que eles são pós-liberais, o que é pós-liberalismo, o que é esquerda teológica, né? Eu tenho um artigo que eu publiquei um tempo atrás com o título Aprenda a identificar um teólogo liberal. O que é liberalismo teológico? Ele é diferente de pós-liberalismo, né? Mas será que um pós-liberal não tem algo de liberal? Tem. E nós precisamos conhecer essas coisas. Existe a questão da teologia da experiência e existe também toda aquela controvérsia pentecostal, calvinista, arminiano, cessacionista, ou melhor, arminiano, calvinista e pentecostal cessacionista, digamos assim, mas é uma controvérsia entre pentecostais e calvinistas. E com esse pano de fundo, alguns pensam que criticar essa teologia da experiência seria criticar o pentecostalismo. Não, é defender o pentecostalismo. Porque algumas teses tentam camuflar a esquerda teológica, o pós-liberalismo, a teologia da experiência, com o manto do pentecostalismo, da doutrina e teologia pentecostal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isto que nós vamos ver nesses vídeos e é isso que eu procuro promover com as minhas prédicas e com os escritos no Gospel Prime. Tudo bem? Eu quero que você me acompanhe, que você participe, que você se interesse por esse tema. Não pense que nós estamos brincando, que nós estamos atrapalhados, né? Será que eu não entendi? Será que eu li o livro e ele me pareceu tão complexo que eu então saí correndo numa luta policialesca, caçando as bruxas, como se diz? Será que foi isso? Você vai ver junto comigo e você vai poder julgar o que aconteceu. Tudo bem? Vamos adiante. Deus nos abençoe. Jesus é conosco. E que cada um de nós possa fazer a sua própria avaliação. O próximo vídeo que eu devo lançar em breve tem o seguinte título: Os alquimistas estão chegando. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor.